Pessoal, vamos ver nesse vídeo uma sugestão aqui que nós estamos dando para aquelas comunidades terapêuticas e as clínicas especializadas nesse setor que precisam utilizar um banco de dados que tenha a possibilidade de alguns formulários sejam preenchidos pela internet. Por exemplo, nesse sistema aqui que nós vamos demonstrar, você pode colocar um formulário dentro do site, por exemplo, da comunidade, e ali ser preenchido, e esse formulário fica disponível em nuvens, tá? Para ser consultado a hora que for necessário. Por exemplo, poderia ser triagem, né? Quando é feita a triagem, poderá ser feito numa ficha dentro do próprio site da comunidade, e esse mesmo ficaria disponível na internet dentro do banco de dados. Tá? Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Eu não vou me delongar muito, evidentemente, porque senão se torna um vídeo muito longo, né? Só para dar uma ideia do que é possível fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o nosso sistema, já que algumas comunidades, são várias comunidades que utilizam, né, esse nosso aplicativo sem a internet, né, utilizam dentro da própria comunidade, né, numa rede interna, por Wi-Fi, mas aqui você pode, com essa sugestão aqui, você pode incluir alguns formulários que podem ser preenchidos pela internet através do sistema de nuvens. E ali guardado as informações que podem ser lidas, essas informações, por quem tenha autorização. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver cadastros. Aqui nós temos, ó, então eu coloquei aqui, que essa sugestão aqui, cadastro acolhidos, web, tá? Isso aqui seria para triagem, então eu já coloquei aqui que é pela web. Ou seja, nós criamos um formulário dentro da web, para uso na web, e esse formulário vai ser utilizado aqui dentro do sistema, e assim como pode também ser utilizado no site da própria entidade. Então vamos ver como é que se comporta. E uma coisa importante também da gente salientar, é que nós criamos um próprio banco de dados, ou melhor, um próprio sistema de web, né? Para poder navegar na web. Então esse sistema nós mesmos criamos e adaptamos para dentro do nosso aplicativo, né? Então você poderá ver esse formulário que estaria na internet, e você pode ver aqui dentro do nosso próprio programa. Então vamos dar uma olhada como funciona isso. Aqui nós estamos abrindo então um formulário, né? Observem que esse é um formulário de triagem, tá? Então, onde que ele está? Ele está aqui no nosso sistema, e que poderá ter uma cópia, inclusive, no site da própria comunidade, e o mesmo formulário, tá? Quer dizer, não há necessidade de fazer outros formulários. O mesmo formulário, ele serve tanto para a página o site da comunidade, ou dentro do sistema. É o mesmo formulário. Ou seja, se é um formulário que está em nuvens, aqui ele já está em nuvens. É só um exemplo, né? Aqui no caso seria o logotipo da própria entidade. Pode personalizar sem problema nenhum. E então nós vamos preenchendo, tá? Vamos preencher nome, número de registro, RG. Para onde é que vão essas informações? Elas vão para uma planilha, tá? Também em nuvens. Tudo dentro do sistema de nuvens, e que pode ser consultado através da internet, né, ou através do próprio banco de dados que nós estamos utilizando aqui agora, né? Basta pedir. Então, preenchemos os dados. Aqui é os dados de triagem, aquilo que mais ou menos as comunidades já utilizam costumamente, né, como é de costume. E então, depois de preencher, basta salvar, que vai ficar guardado então essas informações daquela pessoa específica em nuvens. Assim como esse formulário de triagem, podem ser colocados outros formulários,
né? Desde que tenha realmente necessidade de ser utilizado pela internet. O que nós não aconselhamos é utilizar formulários assim que podem criar problemas para a própria comunidade. Por exemplo, a parte financeira não precisa utilizar esse sistema, pode ficar dentro do banco de dados exclusivamente para a parte interna, sem precisar ficar aberto lá pela internet, né? Mas esses formulários aqui que podem ser utilizados, é uma boa você utilizar pela internet. Então poderá ter, por exemplo, nos casos que a comunidade tenha a fazenda, né, separado uma certa distância e está conectada pela internet com um escritório que fica no centro da cidade ou numa zona mais central, né? Então poderá ser utilizado esse sistema tranquilamente para essa finalidade. Ok? Então isso é uma coisa que o pessoal vem nos pedindo há mais tempo, né, se era possível utilizar esta forma. Então nós estamos mostrando aqui que é uma forma possível, sim, né? Só que evidentemente aqui nós estamos fazendo uma junção aqui, né, um compartilhamento de informações utilizando tanto a Microsoft como utilizando o Google, né? Tá? Então não é possível fazer uma coisa exclusivamente pelo Google. Aliás, poderia se fazer pelo Google, né, em nuvens, tudo em nuvens. Só que aí não entra banco de dados, né? Não é no sistema de banco de dados como nós temos aqui. É uma outra forma de trabalhar. Então, preenchido, salvamos, né? Essas das informações já vão ser salvas, tá? Eu não vou salvar aqui agora, só estou para demonstrar. E aqui nós temos uma planilha. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver a planilha que corresponde a essa ficha de triagem. Está perguntando se nós queremos sair daqui. Claro, como eu não tinha salvo, né? Não havia necessidade de salvar. Então já está mostrando aqui, ó. Isso aqui foi um teste que eu fiz, ó. Já está aqui as informações. Claro, as informações que eu coloquei, né? Nome da clínica que eu não coloquei, então não aparece nada. Nome da pessoa, todos os dados que nós colocarmos nesse formulário vão vir para cá, para a planilha. E essa planilha também fica disponível para quem tem autorização de visualizar. Ok? Então, assim é importante. O que eu fiz aqui? Eu coloquei alguns formulários que eu achei que poderia estar aqui como exemplo. O caso da ficha de acolhidos, o anexo 5, tá? Também poderia ser feito através em nuvens, né, através da internet. Avaliação psicólogo, por exemplo, que poderá o próprio psicólogo guardar os seus dados. Isso é uma coisa também que vai com senha, então ninguém mais a não ser a própria pessoa, o próprio médico tem acesso. É possível isso, sim, né? Aqui é só uma demonstração, né? Mas pode evidentemente ficar esse recurso exclusivamente para uso médico. Então não precisa nem, pode ser uma divisão do banco de dados onde só tenha informações lá especificamente para a parte médica. Então, a entrevista anamnese, que eu coloquei também, e alguns outros aqui, todos esses que tem planilha aqui, ó, adesão, termos de adesões, essas coisas, né? Termos de voluntários, avaliações, por exemplo, pode ser feita via web, né? Dispensação de medicamentos, por exemplo, aqui também eu coloquei que é uma coisa que pode e também não pode. É questão de cada entidade ver o que quer utilizar pela internet e o que não precisa ser utilizado ou não queira utilizar. Aqui tem o fluxo também, ó, fluxo de pagamentos e recebimentos, até para uma questão de controle. Então, por exemplo, a parte da financeira pode controlar por aqui também. Requerimentos aqui, como já tinha falado, ficha social, quer dizer, tudo uma série de coisas aqui que pode ser utilizado tranquilamente pela internet, tá? Dentro desses sistemas que nós estamos mostrando aqui. Vamos fechar. E fora isso, nós temos aqueles formulários que são utilizados somente aqui dentro do banco de dados, na própria comunidade, tá? Que aí pode ser outras coisas, né? Que eu estou colocando apenas como exemplo, mas nós podemos, por exemplo, são formulários que estão offline, quer dizer, fora da internet. Compra de medicamentos, entrada para estoque de enfermaria, fornecimentos da enfermaria, quer dizer, tudo isso aqui está fora da internet. Que no caso, se houvesse interesse, é possível também se colocar em nuvens, ok? Por esse processo que nós estamos demonstrando. E relatório geral da enfermaria, assim por diante, né? São várias possibilidades aqui. Os documentos também, alguns documentos podem ser guardados em nuvens por esse mesmo processo, tá? Aqueles resumos e relatórios também, né? Que também podem ser utilizados aqui por esse mesmo processo.
né, recibos emitidos, despesas, etc. Isso tudo aqui, esse aqui no caso, nós estamos utilizando interno, né? Uma coisa mais reservada ficaria dentro do banco de dados, dentro da comunidade, sem passar para nuvens. Mas como eu disse anteriormente, é possível também passar essas informações para nuvens. Ou em tese, todo esse processo aqui pode ser desenvolvido para nuvens por esse meio, por esse método, tá bom? Que nós estamos demonstrando aqui. Então é isso, gente, eu não quero me delongar nesse vídeo, mas dizer essas possibilidades para as comunidades terapêuticas, né, para quem administra as comunidades, que é uma forma interessante aqui de você pode nos solicitar. Esse processo, ele é um pouquinho mais complicado, envolve um pouquinho mais de trabalho, né, pela própria comunidade também, porque precisa ser feito um registro, né, na Google, né, para essa finalidade, para utilizar do Google Drive, né, que nós estamos utilizando aqui em conjunto, e alguns detalhes a mais, mas tudo isso nós orientamos de como fazer, né, de como nos passar as informações para que a gente possa então desenvolver esses recursos aqui adicionais. Tá bom, gente? Então, uma pergunta que pode ocorrer, por exemplo, se a minha comunidade já tem um banco de dados, é possível nós incluirmos isso aqui? Sim, é possível. Evidentemente que é feito um orçamento à parte, mas é possível as comunidades que já estão usando o nosso sistema também poderem utilizar essa particularidade aqui de alguns formulários serem utilizados através da web, né, através da internet. Ok? Muito obrigado então mais uma vez pela atenção a esse nosso projeto, a esse nosso trabalho, a esse nosso vídeo, e até uma próxima oportunidade.